paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Eu sou Elizabeth Fernando e este é o canal dos Atalares Missionários. Desde já, parabenizo a todas as mulheres deste mundo. Desejo um feliz mês da mulher a todas vocês, que continuem a ser maravilhosas, lindas e especiais como vocês são, e que sejam muito abençoadas. No vídeo de hoje, nós vamos falar das mulheres da Bíblia. O que é que podemos aprender com elas? Bem, as mulheres foram figuras importantes no enredo da história escrita por Deus. Elas aparecem na narrativa bíblica em contextos variados, exercendo as mais diferentes funções e tarefas, atuando como instrumentos de Deus. Desde a criação, queda e redenção até o início do cristianismo, a presença da mulher sublinhou histórias comuns, como também os momentos mais importantes da Bíblia. Fortes, porém frágeis, humildes e vitoriosas, soberbas e fracassadas, belas e virtuosas, esforçadas e delicadas. As mulheres na Bíblia, embora complexas, nos ensinam de forma simples bons e maus exemplos. Como sabemos, a Bíblia não aprova todos os comportamentos das personagens que descreve, mas certamente podemos aprender com todos os exemplos, tirando boas lições das personagens femininas, tanto das qualidades quanto dos seus erros. Então, confira nesse estudo o que podemos aprender com as mulheres na Bíblia. E o nosso tema de hoje é Virtudes e Qualidades de Mulheres na Bíblia. Na Bíblia, várias mulheres demonstram valores dignos de serem observados e aprendidos. Em quase todos os livros bíblicos e nos diferentes contextos, há referências às mulheres de diferentes estilos e temperamentos. Muitas delas deram bons exemplos através dos seus dons, postura e motivação perante Deus. Então, conheça alguns atributos de fé e caráter de algumas mulheres da Bíblia. Primeiro, aprenda a desenvolver um espírito de devoção a Deus. Fé fervorosa, prática de piedade, corações contritos e moldados por Deus são algumas características de uma vida de adoração e devoção ao Senhor. Vamos agora ver algumas mulheres que fizeram a diferença por terem uma conduta dedicada de amor e adoração a Deus. A primeira mulher que nós vamos ver é Ana. Ana era atribulada pela sua situação, porque ela era estéril e hostilizada pela sua rival. Derramou o seu coração diante de Deus em oração e clamor. Podemos ver em 1 Samuel, capítulo 1, verso 15. Quando nós somos afligidos, qual é a nossa atitude? Ressentir, contender, murmurar. E Ana nos ensina a buscar aquele que pode solucionar os nossos problemas. A lição que nós podemos aprender com Ana é que a oração foi e continua sendo o melhor meio de nos achegarmos a Deus com confiança por intermédio de Jesus. Então, entregue a Deus a sua vida e os seus problemas. Confie no Senhor, mesmo que as aflições e a hostilidade do mundo lhe façam sofrer. Lembre-se sempre, Deus é tudo o que você mais precisa e com Ele você é mais que vencedor. Segunda mulher que nós vamos ver aqui é a rainha Esther. Esther deu outro exemplo importante de contrição como intercessora pelo povo judeu perante o rei Assuero. Mas antes disso, ela buscou e humilhou-se com jejum diante de Deus, o Rei dos Reis, a fim de abençoá-la na sua causa. Leiam Esther, capítulo 4, verso 16. E a lição que nós podemos aprender com Esther é que vale a pena pagar o preço pela vida, a salvação e o livramento do nosso povo. Então, ore, jejue e interceda pela sua família, pelos seus amigos, etc. Busque a Deus pela transformação da sociedade e para a salvação de todos os que estão ao seu redor ou à sua volta. Terceira mulher, Abigail. Abigail demonstrou ser uma mulher bastante sábia e pacificadora. No episódio entre Davi e Nabal, ela intercedeu pelo marido bruto que agiu mal contra Davi e seus servos. Além de assumir a culpa pela atitude reprovável do marido, Abigail evitou que Davi fizesse vingança pelas próprias mãos,
poupando a vida do marido e o iminente ataque à sua própria família. Leiam 1 de Samuel, capítulo 25, verso 24. E a lição que podemos aprender com Abigail é que devemos pedir sempre sabedoria a Deus para conseguirmos analisar as situações e para não agirmos precipitadamente. Agir por impulso só gera consequências ruins. Então, seja sábia e dê bons conselhos. Toda a sua família e aqueles que estão à sua volta serão beneficiados se você agir conforme o conselho de Deus. Quarta mulher, Maria, que foi a jovem agraciada por ser a mãe do Messias. Maria era uma jovem temente ao Senhor, que obedeceu ao Senhor apesar de poder sofrer duras consequências. Desposada, mas ainda não casada, Maria aceitou o maravilhoso desafio de ser a mãe, ainda virgem, do Cristo prometido. Isso mostrou a sua profunda fé e amor a Deus. E a lição que podemos aprender com Maria é que ela nos dá um belo exemplo de fé, renúncia e amor a Deus. Ninguém, nem mesmo nós próprios, somos mais importantes que Jesus Cristo. Por isso, todos temos razões para dedicar a nossa vida inteiramente a Cristo. Outra lição importante diz respeito à maternidade. Apesar de ser um desafio novo e maravilhoso para todas as mulheres, Deus dá forças, graça e sabedoria para exercê-la. Confie, leia Lucas capítulo 1, verso 37. Obedeça e receba a ajuda de Deus. Quinta mulher, Maria de Betânia. Maria de Betânia foi uma mulher que desejava aprender mais do Senhor Jesus. Ela não perdia nenhuma oportunidade de ouvi-lo e conhecer melhor acerca do reino de Deus. A despeito do que iriam pensar, sentava-se aos pés de Cristo para ouvi-lo, sem temer o que iriam dizer, nem mesmo a reprimenda da irmã Marta. Além de escolher a melhor parte, leiam Lucas, capítulo 10, 42, Maria também adorou ao Senhor, derramando um precioso perfume sobre ele. Leiam Mateus, capítulo 26, verso 6. Mais uma vez, contrariando quem achava ser um desperdício, mas por esse ato, ela foi imortalizada por Cristo, isto é, será sempre lembrada pelo que fez. Leiam Mateus, capítulo 26, verso 13. E a lição que podemos aprender com Maria de Betânia é que nós devemos ter uma atitude espontânea de adoração e busca por conhecer mais a Deus. Devemos ser intencionais nisso e dedicar as nossas vidas ao amor e conhecimento de Deus. Não se importe com o que os outros vão pensar ou se eles vão achar que é um desperdício de vida. Gaste tempo aos pés de Jesus. Dedique-se, adore-o, entregando sempre o seu melhor de coração. Segunda característica: aprenda a hospitalidade e o serviço. A sexta mulher que nós vamos aqui falar é a mulher sunamita. Essa mulher de Sunem tinha um coração hospitaleiro e empenhou-se em servir aquele que servia ao Senhor. Leiam 2 de Reis, capítulo 4, verso 8 a 10. Ela insistiu com o profeta Eliseu para que comesse em sua casa. A partir daí, sempre que o profeta passava pela região, era recebido para uma refeição e para um breve repouso entre as suas viagens. Sétima mulher. Lembrando que agora estamos a aprender a hospitalidade e o serviço. A sétima mulher é a mulher virtuosa, que deve ter bondade para com os pobres. No poema sobre a mulher virtuosa, no livro de Provérbios, capítulo 31, lemos que essa mulher virtuosa cuida dos necessitados e ajuda aos pobres. Ela trabalha com coragem e vigor para assim ter recursos e poder ajudar aqueles que precisam. Provérbios, capítulo 31, verso 17 a 20. Oitava, pecadora que lavou os pés de Cristo. Certa vez, Jesus estava em casa de Simão, um fariseu, que convidou-o para jantar, mas o anfitrião falhou gravemente, não prestando as honras dedicadas a um hóspede comum.
quanto mais ao convidado mais digno de honra, o Salvador Jesus Cristo. Ao contrário do líder religioso, a mulher, reconhecida da sua condição, que ela estava arrependida dos seus pecados, lavou com lágrimas, beijou e ungiu os pés de Jesus. Podemos ler em Lucas, capítulo 7, verso 44 a 50. Nona mulher, as mulheres que serviam a Jesus. Elas contribuíram para o bem-estar de Cristo. Um grupo de mulheres discípulas de Jesus não o deixaram no seu momento mais difícil. Enquanto Jesus estava na cruz, muitos discípulos se dispersaram, mas aquelas mulheres não o abandonaram, permaneceram ao lado de Cristo, expressando amor, observando no seu momento de dor. Podemos ler em Mateus, capítulo 27, versos 55 a 56. Apenas estando presentes ali, provavelmente trouxeram algum conforto ao Redentor. 10ª, mulheres que serviram à igreja e aos apóstolos. Febe, Priscila e Maria. Podemos ler em Romanos, capítulo 16, verso 1 a 6, e no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, verso 26. Trifena, Trifosa e Pérside. Podemos ver em Romanos, capítulo 16, verso 12. Eram mulheres que serviam como obreiras na primeira igreja e servindo aos apóstolos e a outros cristãos. Tudo o que essas mulheres faziam na obra visava promover o reino de Deus e o encorajamento dos seus servos no serviço. O auxílio dessas e outras servas foi fundamental para o crescimento da igreja e a propagação do Evangelho de Cristo em muitos lugares. E a lição que podemos aprender aqui é que quem ama serve. Então, aproveite as oportunidades para servir aos outros, principalmente aqueles que têm servido ao Senhor. Preocupe-se em tornar agradável e confortável as suas vidas através de coisas práticas. Convide um obreiro cristão para uma refeição, faça uma visita a quem sofre, dê um presente e seja presente. Faça doações, apoie missionários, ore constantemente, envie uma carta, oferta, enfim, sirva a Cristo servindo quem serve a Deus. Agora vamos ver alguns maus exemplos de mulheres na Bíblia. A Bíblia também apresenta-nos maus exemplos em todos os níveis com os quais devemos aprender, não cometendo as mesmas falhas. Várias mulheres revelaram vícios e más atitudes que devem ser rejeitadas. A partir dos erros de algumas mulheres, podemos aprender boas lições sobre o que não fazer. Então, vamos ver a seguir. Terceira característica: aprenda a ouvir e a obedecer à voz de Deus. E a 11ª mulher é Eva. Eva deu ouvidos à serpente e não ao Senhor. A mulher, como também o homem, foram criados de um modo especial. Ambos foram moldados pelas mãos de Deus, feitos conforme a sua semelhança. Podemos ver em Gênesis, capítulo 1, verso 27. E receberam o fôlego de vida do Criador. A mulher, ainda com maior refinamento, foi feita da obra-prima de Deus. Foi criada a partir da costela de Adão. Podemos ver em Gênesis, capítulo 2, verso 22. E ela foi criada para ser a sua auxiliadora e estar em concordância um com o outro. Contudo, ao dar ouvidos ao inimigo, a mulher foi enganada. 1 de Timóteo, capítulo 2, verso 14. E ela foi enganada pela sua própria cobiça. Eva, que era uma mulher curiosa, teve interesse de experimentar o belo fruto proibido e obter mais conhecimento. Podemos ver em Gênesis, capítulo 3, verso 6. E assim contrariou a palavra de Deus. E a lição que podemos aprender com Eva é que o que nós desejamos nem sempre é o melhor para nós. Com a história de Eva, aprendemos que fomos criados de um modo especial para um propósito precioso estabelecido por Deus. Mas se desprezarmos o seu amor, não dando ouvidos à sua palavra, perdemos a plenitude da vida que Ele preparou para nós. Não troque a graça de Deus pela curiosidade egoísta, desejando ser independente
de Deus. 12ª mulher, a mulher de Ló, com o coração e a atenção longe de Deus. Ló e a sua família escolheram as campinas do Jordão quando se separaram do tio Abraão. Só não sabiam que viveriam no meio de um povo totalmente transgressor, libertino e afastado de Deus. Sodoma e Gomorra, essas cidades seriam destruídas por causa da sua muita maldade e corrupção. Podemos ver em Gênesis capítulo 13, verso 13. Ló, a esposa e as filhas foram avisados para que saíssem rapidamente dali, pois o Senhor faria chover fogo e enxofre, castigando aquele povo, que era tão perverso. E a esposa de Ló, infelizmente, não obedeceu o que ouviu. Podemos ver em Gênesis capítulo 19, verso 26. Ela olhou para trás com pesar ou talvez com saudade do que deixou e morreu ali, transformada numa estátua de sal. E a lição que podemos aprender com a esposa de Ló é que prosperaremos na vida se ouvirmos e obedecermos a Deus. Tudo o que deixamos para trás por amor a Deus torna-se tão pequeno e insignificante diante do que Ele tem à nossa frente. Ouvir e obedecer a palavra de Deus é fundamental para que possamos viver plenamente tudo conforme a vontade de Deus. A nossa vida e família experimentarão as consequências da nossa decisão de obedecer ou não ao Senhor. E agora vamos para a quarta característica. Aprenda a não se precipitar com ansiedade. E a 13ª mulher que nós vamos falar aqui é Sara. Sara deu o seu marido a outra mulher porque não soube esperar. Deus havia prometido que Abraão seria pai de nações e Sara sabia dessa promessa. Todavia, como o tempo passava e ela não via possibilidades de ser mãe com uma idade tão avançada, então Sara entregou o próprio marido para ter um filho com a sua serva Agar. A matriarca pensou que o problema estava com ela. Podemos ver em Gênesis capítulo 16, verso 1 a 3. Então se precipitou e agiu sem consultar a Deus. Apesar de confiar na promessa, Sara pensou que podia dar uma ajudinha para que Deus a cumprisse. Mas essa não era a maneira que o Senhor queria agir. Ele abriu a madre de uma mulher idosa, provando que nada é impossível para Deus. Podemos ver em Gênesis capítulo 18, verso 14. E a lição que nós podemos aprender com Sara é que nós devemos confiar na palavra de Deus. Pode parecer loucura quando tudo parece dizer o contrário. Mas o exemplo de Sara nos mostra que vale a pena crer no Senhor acima de todas as circunstâncias. Ele é o Senhor soberano sobre tudo e tem todo o poder. Consulte a Deus, conheça a palavra de Deus e permaneça firme nela. 14ª mulher, Marta. A Marta correu, fez e aconteceu, mas perdeu a melhor parte. Marta, Maria e Lázaro eram 3 irmãos da região da Betânia que eram amigos de Jesus. Marta era uma dona de casa singular. Provavelmente tinha tudo no lugar, gostava de servir e receber bem as pessoas. Até aí tudo bem, mas Marta passava dos limites. Ela se preocupava demais com essas coisas, colocando-as em primeiro lugar na sua vida. Maria, sua irmã, tinha o Messias em sua casa e colocou-se aos seus pés para ouvi-lo. Naquele momento, todo o resto era insignificante. Jesus era o mais importante. Marta, muito insatisfeita com a indiferença da irmã, indignou-se e tentou persuadir Jesus para repreendê-la, para que fosse ajudar com o serviço. Podemos ver em Lucas, capítulo 10, verso 40 ao 42. Mas ao contrário do que imaginava ela, mesmo que foi advertida, Marta, Marta, você está preocupada e ansiosa com muitas coisas banais. Marta precipitou-se em querer fazer muitas coisas, quando na verdade precisava fazer uma só: estar na presença de Deus e desfrutar bem esse tempo.
E o que podemos aprender com Marta é que, apesar dos muitos afazeres que temos no dia a dia, não podemos nos esquecer que o mais importante é nos aquietarmos aos pés de Jesus, tendo comunhão com Ele. Há tempo para todas as coisas, podemos ver em Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Então, não precisamos estar ansiosos ou ansiosas com todas as outras coisas se escolhermos a melhor parte, todos os dias, que é Jesus. Quinta característica: aprenda a fugir da falsidade e manipulação. E vamos. A 15ª mulher que nós vamos ver é Dalila. Dalila era chantagista emocional. Sansão foi um conhecido líder em Israel no tempo dos juízes. Atuou contra os filisteus, sendo reconhecido por ser o homem mais forte do seu tempo. A sua força vinha de Deus. Contudo, esse homem apaixonado foi facilmente dobrado pelas ardilosas palavras de uma mulher falsa e manipuladora. Dalila conquistou-lhe o coração por um preço estabelecido pelos filisteus para descobrir o segredo da sua força. Podemos ler em Juízes, capítulo 16, verso 15 ao 16. Dalila traiu o apaixonado Sansão, culminando na sua prisão, com os olhos furados e finalmente na morte dele e de milhares. Podemos ver em Juízes, capítulo 16, verso 30. 16ª, Herodias e Salomé, as manipuladoras, mãe e filha. Herodias era esposa de Filipe, irmão de Herodes, mas deixou por causa de Herodes. João Batista denunciou essa má conduta e por isso Herodias o odiava, aguardando uma oportunidade para matá-lo. Herodes prendeu João e o protegia, pois sabia que ele era um homem justo de Deus. Mas Herodias esperou pela ocasião certa para pôr em prática o seu plano maligno de matar João Batista. No banquete de aniversário de Herodes, Salomé dançou agradando ao rei e aos seus convidados. Por isso, Herodes ofereceu um pedido à jovem. Lhe disse: "Peça-me qualquer coisa e te darei." Salomé, instruída por sua mãe, pediu a cabeça de João Batista. O rei não tinha como escapar, pois prometeu publicamente dar o que ela pedisse. Assim, a maligna Herodias finalmente conseguiu o que queria. E a lição que podemos aprender desta história é que a maldade contamina todos ao seu redor. A fria manipulação dessas mulheres mostra que podemos influenciar as pessoas à nossa volta, inclusive aqueles que nos amam. Mas, no fim, colhemos o que semeamos. Podemos ver em Gálatas, capítulo 6, verso 7. Dalila iludiu Sansão para receber uma grande recompensa em prata. Herodias usou Herodes e a própria filha para silenciar a voz do profeta, assassinando João Batista. Salomé usou o corpo e o que aprendeu da mãe para manipular o rei e os seus convidados. Um abismo chama outro abismo, por isso, decida ser verdadeiro e influenciar com o amor de Cristo. A manipulação é tendenciosa e maligna, portanto, não agrada a Deus. Sexta característica: aprenda a não provocar contendas nem maldizer. A 17ª mulher que nós vamos aqui estudar é a mulher de Jó. A mulher de Jó falou como uma doida. A conhecida história de Jó fala-nos da sua paciência e fidelidade a Deus em meio ao grande sofrimento e perdas. Mas o que sabemos sobre a sua mulher? A Bíblia diz pouco, mas dá um triste detalhe de como ela reagiu à dor que o casal enfrentava. Em vez de encorajar e ajudar ao marido no momento difícil, ela disse algo que pode representar muito de seu caráter. Podemos ver no livro de Jó, capítulo 2, verso 9 a 10. Não faltava mais nada, depois de todo o sofrimento, da perda dos filhos, de bens e riquezas, ainda ter que lidar com o esposo doente. Defiando para ela não fazia sentido o esposo permanecer íntegro e crente. Em vez de se apegar a Deus com confiança, porque continuava a sustentar as suas vidas, ela aconselhou o marido a amaldiçoar a Deus e a morrer. Apesar de tudo, não revelou a mesma atitude de fé e humildade do marido.
não orou com e por ele, não bendisse ao Senhor, nem buscou a sua ajuda. Culpar a Deus pelas circunstâncias ruins foi a escolha infeliz daquela mulher. E a lição que podemos aprender com ela é que não devemos murmurar, mas sim vamos louvar. O sofrimento não deve dar aval para amaldiçoar, praguejar ou estar indignado ou indignada contra Deus. Em meio à crise, dor e perdas, entregue a Deus sacrifícios de louvor e não murmuração. A arrogância e a murmuração não podem mudar as circunstâncias. Busque a Deus e apresente diante dele a sua causa. O Senhor traz consolo e refrigério. O Senhor traz consolo e refrigério nos tempos difíceis. E a 18ª mulher que vamos estudar é Jezabel. Jezabel, mulher maligna que incitava a maldade. Talvez a número 1 em perversidade. Jezabel foi uma rainha vingativa e manipuladora que induziu o rei Acabe a cometer diversos males em Israel. Podemos ver em 1 de Reis, capítulo 21, verso 25. Ela era assassina. 1 de Reis, capítulo 21, verso 5 a 16. E também era perseguidora e matou profetas do Senhor. 1 de Reis, capítulo 18, verso 4. E ela patrocinava a idolatria no país. 1 de Reis, capítulo 18, verso 19. Jezabel ameaçou o profeta Elias depois do confronto com os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo. Mas, por causa da sua muita malícia e crueldade, teve um fim trágico e uma morte horrível. Podemos ver em 2 de Reis, capítulo 9, verso 33 a 35. E a lição que podemos aprender com Jezabel é que a humildade precede a honra. Podemos ler em Provérbios, capítulo 18, verso 12. A prepotência e a arrogância de Jezabel ensinam que a maldade tem e terá sempre as suas consequências. Será castigada por Deus. A atitude maligna e vingativa não garante as aspirações egoístas do perverso, nem a sua falsa estabilidade, balizada em falsos deuses, em idolatria. Poderá satisfazer as suas ambições nesta ou noutra vida. Por isso, abandone a maldade, idolatria e injustiça. Busque conhecer a bondade e misericórdia de Deus por meio da sua palavra. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. E já agora, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e dizer no comentário o que é que vocês acharam do vídeo, se vocês têm algum contributo, alguma crítica. Tá bom, um beijo. O canal Atalás Missionários é mantido por uma campanha de financiamento coletivo. Ajude-nos a arrecadar meios financeiros para melhorar a qualidade dos nossos vídeos. Estes são os números das nossas coordenadas bancárias. Ajude-nos apenas se você quiser.